Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Unifatece. No episódio de hoje, o assunto é ética, inteligência moral na era da inteligência artificial. E o nosso convidado para falar sobre esse assunto é o professor Gilson Aguiar, que dispensa apresentações. Professor Gilson está conosco aqui em diversas disciplinas dos cursos de graduação e pós-graduação da Unifatece. Por falar nisso, professor Gilson, os alunos estão elogiando muito as suas aulas. O professor também atua na Trilha do Futuro, que é esse projeto muito bacana que a gente leva para os alunos assuntos relevantes para que eles possam aperfeiçoar a formação profissional e pessoal deles. E quero te agradecer por estar aqui com a gente em mais uma disciplina e mais um conteúdo para os nossos alunos. E falando desse tema, que não é um tema atual, porque ética é um tema, que está nas entranhas da humanidade, das relações sociais, mas tem um novo ingrediente hoje, quando a gente fala dessa questão tecnológica, quando a gente fala de inteligência moral e a inteligência artificial. Então, prazer estar com você mais uma vez aqui. Vamos começar sobre esse assunto. Quais são as suas primeiras impressões e como você tratou disso nessa disciplina? Bom, Jorge, primeiro agradecer, É fantástico trabalhar com vocês, a Unifatece. A gente tem uma preocupação muito grande com o nosso aluno, com vocês, que são os nossos alunos. E por isso que os conteúdos que a gente procura desenvolver, eles vão além do que a gente chamaria do conhecimento efetivamente técnico, mas também humano. A gente tem que preparar um ser humano. Eu sempre gosto de dizer que o ser humano ele não é efetivamente e somente preparado para uma ação, mas a ação tem que ter significado. Então eu gostaria, depois de te agradecer muito pelo convite, começar por aí. O que é a ética? A ética é tema antigo. A ética é uma preocupação que está ligada na formação dela no mundo grego, com ethos, que é a ação de ser por um sentido de valor que seja além do valor do imediato daquilo que se apresenta. Na prática, a filosofia tem na ética um de seus principais temas, que é quando a gente observa o porquê que a gente existe, a gente existe por algum sentido. Então todos nós temos um sentido de ser, O que a gente chamaria de sentido do egos, Nós somos, de certa maneira, um ser que vive num mundo onde a espécie humana em si existe. A espécie humana tem, como todos nós temos, um começo, um meio e um fim. A gente nasce, vive e morre, todo mundo está aí sujeito a isso. Mas cada um a seu tempo, em cada tempo um significado. E quando a gente pensa um significado de existir, o existir de nós vai além de nós mesmos. A gente recebe valores que a gente recebe das nossas famílias, dos ambientes que a gente convive, da vida que a gente estabelece ao longo da nossa existência. E isso vai nos transformando num ser que dá significado ao que a gente é, ao que a gente faz, e na convivência com as outras pessoas. Então, se você observar na vida que você leva, na vida do Jorge, o Jorge tem uma formação, tem seus pais, tem a condição em que ele vive, tem o ambiente em que ele viveu, e isso vai dando significado para aquilo que você vai estabelecendo com as pessoas. E nesse significado, há uma ação e uma intenção. Quando você se relaciona com outra pessoa, você olha para outra pessoa e pensa, o que desejo, o que quero. E também, é claro, a consequência da ação que eu tomo em relação ao outro, que eu faço para o outro, terá consequências para o outro e para mim. Aí entra o princípio de valor. O que eu quero com isso que eu estou fazendo? Aonde eu vou chegar com isso que eu vou fazer? Quais são as consequências que isso vai dar? São consequências que me afetam e afetam o outro. Quanto afetam e de que forma eu sou afetado? De que forma isso vai me gerar uma ação e uma reação? E o que eu vou pretender com isso? Aí entra o valor, e aí entra dois princípios, que é o tema que a gente vai discutir. O princípio da moral, que vai me escalonar os valores para o qual a ação é praticada, e a condição ética, o momento que estou vivendo, a condição que estou vivendo, que é toda a inteligência do processo de uso desses valores para a ação que eu vou determinar. Então o ser ético ele está vivendo numa situação em que os valores estão presentes, mas a intenção desse valor está no Jorge, está dentro do Jorge, está dentro do Gilson. E quando a gente fala de valores, e quando o professor está trazendo a questão da ética de uma forma muito individual. Isso. Da moral de cada um, dos valores que eu recebo através da educação da família. Eu também tenho os valores que vêm através da educação da escola, das relações pessoais. Essa construção da ética, desses valores,
ela é uma construção que vem do indivíduo, mas ela também recebe influência da sociedade, obviamente, né? Sim, a sociedade ela constrói em si valores que ela determina como aquilo que se espera, né? A sociedade constitui em torno de si a condição que a justifica enquanto existência para o todo. Uhum. A vida social ela é uma necessidade constante, a gente precisa do outro. Né? O ser humano é um ser que anda em bando. E ao andar em bando, criamos regras, códigos de conduta, princípios de ação, estabelecemos limites de fronteiras entre o que é meu e o que é teu. Certo. O que eu posso fazer em relação a você ou não, a função que eu espero de você ou não. Veja, uma mãe, ao educar seu filho, ela tem uma função como mãe necessária à espécie, de preservá-lo e prepará-lo para. A condição em que isso se dá implica em valores, ao que é passado a esse filho por essa mãe, para que ele conduza na sua vida aquilo que é o melhor para ele, o melhor para ela, o melhor para a sociedade, aquilo que se espera. Então, a boa mãe, em que condição uma boa mãe age da maneira correta ao viver e conviver diante do seu filho? Vamos pegar uma coisa que na educação todo mundo aqui já viu, né? Você já viu um monte. Você também, tá? De repente nós temos, ao educar um filho e ao educar na escola, ações distintas da qual a mãe considera que a ação que a escola toma em relação ao filho agride, é uma agressão a ele, e a escola considera que aquela ação é necessária. Então, de repente, a mãe considera que tratar certos temas, por exemplo, afeta a moral do filho. Mas a escola pode considerar que aqueles temas tratados é necessário para a conduta daquele ser humano. Então, você tem conflitos. Nem sempre aquilo que a mãe espera da ação da escola por ela, considerar que a educação ao filho dela, a melhor educação dada, trata de tais temas e tais temas, e a educação que a escola em si precisa praticar, dos conteúdos que ela tem que dar a todos. Então veja, a mãe nem sempre é, na sua ação, uma correspondente igual de valor da escola, diante do mesmo sujeito, ser humano, que é aluno e filho. Interessante, né? Porque tem um sistema de valores, às vezes, que a criança recebe em casa, que distingue, às vezes, o sistema de valores que a criança está recebendo, está formando na escola. Eu até estava conversando, Gilson, esses dias com alguns amigos, questão de valores e de valorização. Eu tive uma experiência fora do Brasil, estudei numa escola no Canadá durante um período e tive contato também com pessoas de vários países do mundo. Foi uma escola internacional. E eu vi ali, sou professor também há bastante tempo, eu vi ali o quanto o professor era valorizado naquela escola. E eu vi o quanto os asiáticos, que eram a maioria dos alunos da China, do Japão, da Coreia do Sul, valorizavam o professor. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos e no Canadá, até tem uns vídeos na internet que mostram isso. Se você chamar um professor pelo primeiro nome, é uma falta de respeito absoluta. Então assim, como? Tem que chamar como professor ou chamar pelo sobrenome, né? No Brasil, nas escolas, a gente vê muito assim, faz favor, não é nem faz favor, vem cá, né? E aí, assim, há esse conflito de valores, eu imagino, na nossa cultura brasileira, infelizmente, a gente está perdendo uma valorização de um profissional como o professor. E a gente vê casos e casos também de conflito muito grande nas escolas dos pais com os professores. E até pais querendo agredir professores nas escolas porque tratou o filho de uma forma diferenciada. Então, essa questão do conflito ela é muito grande. Só para acrescentar um pouco mais, nessa escola que eu estudei, quando a gente se conhecia a turma, você tinha que se apresentar. E aí eu sou professor. E quando eu ia me apresentar, meu nome é Jorge, eu moro no Brasil e eu sou professor. Quando os asiáticos ouviam isso, né, no grupo que a gente estava, eles faziam assim, professor, professor. Então, assim, de um respeito tão grande pelos professores, eu acho que dá para a gente usar isso como exemplo, né, no sistema de valores que às vezes a pessoa recebe em casa e que é diferente do sistema de valores que ela recebe na escola e esses conflitos que geram a construção do indivíduo que a gente está fazendo. Perfeito, Jorge. Agora, você fala do professor, por exemplo, né? Se você pensar no papel que ele exerce dentro de uma sociedade, a gente está falando da sociedade, do valor que ela constrói, né? O professor pode ser, enquanto uma retórica, né, um elemento de valor, mas na prática da ação concreta, a prática da ação concreta que eu falei, a ação tomada, a ação efetuada, a ação feita, isso não se realiza.
Então aí você percebe que o professor ao qual a gente idealiza, o professor ao qual a gente projeta, o professor ao qual a gente expressa, não é o mesmo valor do professor quando a gente vai praticar a ação. Aí você pensa, mas por que isso acontece? E aí você fala de valores asiáticos, japoneses, asiáticos, na Alemanha também, a figura do professor é uma figura importantíssima. Quando alguém fala na família, eu vou ser professor, pô, a família pensa, caramba, que coisa incrível, né? Teremos um professor. Né? Aqui quando você fala para a família, filho, o que você vai fazer? Ser professor? Pô, meu filho, você conseguiria ser engenheiro, você conseguiria ser médico, você conseguiria ser um administrador, vai ser um professor, meu filho. É sofrer. Né? Ou às vezes a mãe, quando vê o filho não ter um bom desempenho no ensino médio, o filho não é lá muito dedicado aos estudos, e o filho pergunta, mas o que você acha que eu devo fazer? Ah, filho, vai fazer pedagogia, vai ser professor, que eu acho que você consegue. Então a gente cria em torno da função a desfunção da prática da qual a gente exerce na condição de ser professor, o que a gente realmente, efetivamente, demonstra como sentido. Aí há uma questão importante, quando se fala da moral. Né? A moral é, na ação que a gente toma em relação ao outro, a condição que a gente dá para aquilo que a gente busca no outro como um valor prático. Então, por exemplo, quando a mãe fala assim, mas meu filho, você vai ser professor, a mãe desmoraliza, a mãe destitui o valor da docência. Tá claro? E quando você pensa, vamos pensar na ética, né? E de repente estou aqui conversando com o Jorge e tal, e o Jorge quer comprar uma casa. E a casa custa X, né? R$1 milhão. Aí eu pergunto para o Jorge, mas então, senhor Jorge, qual é a sua profissão? O Jorge vai assim, eu sou o professor. Aí eu falo assim, esse cara não tem dinheiro para pagar essa casa. Professor, numa casa como essa. Né? E de repente eu penso assim, vou oferecer para ele uma casa de valor menor. Aí eu estou sendo, nessa ação, antiético. Porque eu estou destituindo na tua ação e construindo um sentido de consequência no que eu estou fazendo com você, que desvaloriza aquilo que você é como pessoa. Eu estou embutindo na associação de professor, no meu comportamento, uma intenção que destitui o valor de ser professor. Então veja, moralmente o professor já não é considerado algo de valor. E na hora que eu vou estar diante de um professor buscando uma negociação de um imóvel com esse professor e penso que esse professor não é aquilo tudo, não tem o valor que merece, não é a pessoa que eu tenho que prestigiar, eu não o trato da mesma forma como se você falasse assim, eu sou médico. Porque o conceito de valor, às vezes, na nossa sociedade está baseado no dinheiro, no que a pessoa tem, nas posses, no que ela pode comprar. Que está associado a uma função que, de repente, eu posso pensar, né? Você pode ser professor, você pode ser médico, você pode ser administrador, você pode ser psicólogo. Eu vou te apresentar isso da mesma forma, porque você merece respeito como o meu cliente, como uma pessoa que está à busca de uma casa. Exato. Quando eu faço um pré-julgamento e estabeleço em você um valor, e já busco em você uma intenção, pensando nesse valor que eu suponho que está associado ao que você é, eu estou criando uma ação que não é ética. Eu não estou te respeitando. Né? Isso acontece em outros momentos, né? Quando você pegar nas redes sociais, falando um pouco até da inteligência artificial. A gente posta conteúdos com intenções. Todas as vezes que nós estamos aqui num podcast como esse, quem está pensando? Está pensando nos nossos alunos. A gente está pensando nas pessoas que querem entender o que é a ética. As pessoas que querem entender o que é o princípio moral. Aí as pessoas querem transformar isso numa possibilidade de reflexão para as atitudes que elas tomam, para avaliar as coisas que elas observam. Então veja, eu tenho que respeitar a pessoa que está aqui. As pessoas que estão vendo a gente são pessoas diversas, com mais diferentes perfis. Independente disso, serão tratadas com respeito. Então veja, nas redes sociais é a mesma coisa. Quando eu vou postar alguma coisa, quando eu vou ler, ou discutir, ou debater, ou comentar alguma coisa, eu tenho que pensar, estou fazendo isso com outra pessoa. Ah, mas eu não estou vendo, eu não sei quem é, mas existe um outro ser humano ali. Existe alguém ali dentro. Existe uma consequência do que você vai falar. Existe você se posicionando no mundo quando você fala. E quando você fizer isso, você está afetando alguém. Você está criando um valor sobre alguém. Então existe uma moral que está sendo utilizada para a expressão, ou não, e existe uma consequência que você espera do que você faz em relação a outra pessoa. Mesmo que essa pessoa seja imaginária, mesmo que essa pessoa seja alguém que você não conhece, mesmo que seja as milhares de pessoas que vão ler o que você postou. Mas há uma preocupação com sua ação porque tem outro ser humano recebendo consequência disso, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Muito profundo. Quando a gente fala de ética, a gente também pode trazer ali conceitos que também são relativos, a não ser aquilo que também está posto em leis, né?
sobre certo e errado. Tem alguns, é muito relativo, né? O que é certo e o que é errado, né? Mas tem algumas coisas que a gente às vezes aprende desde criança, com os pais, com a família, convive em sociedade, de que, isso aqui é errado, isso aqui não pode, isso aqui pode, né? E depois, a gente vai ficando mais adulto, a gente vai se deparando com situações em que existem leis, né? Leis que determinam coisas que não podem ser feitas, coisas que podem ser feitas. Depois, quando a gente vai para o mercado de trabalho, às vezes a gente está numa profissão como professor, como um advogado, qualquer outra profissão, que às vezes existe até um código de ética daquela conduta profissional que trata de como aquele profissional deve se comportar no mercado de trabalho fazendo a sua atuação profissional, o que ele pode, o que ele não pode fazer. Esses mecanismos de código de ética, de leis, de certo e errado em algumas coisas, de regras, o quanto esses mecanismos são importantes para nossa convivência em sociedade, para a convivência dentro das empresas, para evitar conflitos ou para mediar conflitos, por exemplo? Eles devem existir, mas eles não são objetivamente algo que são engessados ao ponto de que estarão sempre presentes em tudo que a gente fizer. Vamos pegar os códigos de ética, né? A gente chama de código de ética, mas no fundo é o código moral. Né? Por que é um código moral? É aquilo que se espera que não se faça. Okay. Mas objetivamente, na hora de fazer, vai depender da condição em que isso está estabelecido, tá claro? Qual a diferença moral e ética? Entre moral e ética? Moral é valor, ética é o sentido da ação. Vamos pensar que mentir. Se eu perguntar assim, Jorge, você considera que mentir é um valor positivo e negativo? O mentiroso, a mentira é uma imoralidade, mentira é ruim. O sincero, a pessoa que é sincera é uma pessoa boa? Você fala assim, uma pessoa que é sincera é boa. O mentiroso não é uma boa pessoa. Mas em alguns momentos o Jorge vai encontrar-se diante de uma situação em que ele vai precisar mentir. Sim. Por exemplo, para salvar alguém. Tá claro? Às vezes você vai ter que, de repente, imagina que uma pessoa chega na sua casa, isso é Kant, né? Isso é uma reflexão kantiana. Sim. Chega na sua casa e ela está ferida, e alguém está perseguindo ela sofreu um tiro e tal, tem alguém querendo vir, uma mulher, e o marido está querendo matá-la. E ela vem lá e fala assim, Jorge, pelo amor de Deus, deixa eu me esconder na sua casa, tá? Pelo amor de Deus, ele tá vindo aí. E de repente você coloca ela dentro da sua casa, toca a campainha, é o marido. A fulana está aí. A fulana está aí, Jorge, cadê ela? Está aí? Ela está aí, eu sei que ela está aí. Você fala assim, não, ela não está. Ela não está, ela não passou por aqui. Sim. Eu não a vi. Jorge mentiu. Mas Jorge salvou a vida da amiga. Então veja, Jorge naquele momento tem um valor elevado, ele quer salvar uma vida. Certo. Jorge considera que uma agressão à mulher não cabe. Sim. As mulheres precisam ser protegidas da violência, ainda mais de homens que praticam essa violência, que quase sempre são o marido, né, uma pessoa próxima do namorado. Jorge tomou uma atitude boa, usando de uma prática que a gente considera, via de regra, ruim. Ele mentiu, tá claro? Então nós temos que julgar a ação dependendo do contexto em que ela se dá. E aí você foi ético. Sim. Tá? Você foi ético, aí você pode perguntar, em relação ao quê? Em relação à preservação da vida, que é um valor maior. Então a vida é um valor maior. Em alguns momentos a preservação do valor maior exige algumas ações que em determinados momentos, quando esse valor maior não está, são ruins. Mas naquele momento, diante de um valor maior, é necessário, é preciso, eu devo fazer. Então não posso ser extremamente rígido. Exatamente. A ética não é, quando a gente fala o código de ética, a gente tem um código moral. Um código moral. A ética em si é a condição em que a ação se dá no exercício desses valores. Por isso que no direito a gente tem as leis, né? Mas a gente também tem uma flexibilidade da interpretação do fato do que aconteceu, né? Você vê algumas coisas que a gente discute hoje, né? E isso é muito debatido. As pessoas que, quando estão numa fase terminal, elas pedem para desligar os aparelhos. A eutanásia. Eu falo assim, olha, até às vezes algumas pessoas falam assim, se eu chegar a uma situação em que eu ficar vegetando, eu peço que desliguem o aparelho. Aí alguns falam, mas isso não é ético. E aí no Brasil eu acho que não é permitido. Não é permitido, né? Em alguns países sim. Na Suíça se pode. Agora você pensa, a ação que eu estou tomando em relação a tirar os aparelhos e deixar a pessoa, né, morrer, né? Você está executando a morte da pessoa diante de uma condição que é a vida. Qual é o sentido de estar vivo? O que é viver?
Aí já não é mais simplesmente estar respirando. Sim. Aí é uma condição de ser autônomo, senhor de si mesmo. E diante de perder essa autonomia e ser senhor de si mesmo, já não vale mais a pena viver. Veja, eu estou dando um valor à vida. E de repente a vida sem esse valor já não merece mais ser vivida. Sim. Claro? Então mudou o conceito moral em relação ao que é a vida e mudou o conceito em relação a preservá-la. Dependendo da condição em que o próprio vivente, o próprio ser humano já não pode mais viver naquela condição. Então veja que a moral é um valor, mas a ação ética depende da condição em que esse valor está estabelecido, do contexto em que ele está estabelecido e nas consequências que ele vai dar. Que se as consequências exigem um valor maior, aquele que em determinado momento seria um valor elevado, mas diante do outro que é maior que ele, você recua. E você fala não. Sim. Então não farei. Parece ser muito complexo, porque a vida humana é complexa, né? Mas se a gente for resgatar conceitos da filosofia que possam simplificar um pouco essa questão da moral e da ética no cotidiano de um ser humano, na construção. Temos vários. Aristóteles considerava que o que é o homem ético? O homem que usa a razão, né, ele chamava de eudaimonia, e essa razão implica em sempre ter muito claro que quando minha ação fere a outros e que ela não cria aos outros um bem maior do que a mim mesmo, eu não faço. Olha só. A filosofia que às vezes as pessoas acham tão complicada vem para simplificar isso. A ideia é, eu quero muito uma coisa, né? Inclusive filósofos que trabalham com essa ideia, eu quero sempre muita coisa, né? Sim. Eu quero muita coisa. Entre o querer e poder, teu pai e tua mãe já devem ter falado isso. Meu filho, entre querer e poder, então eu quero muita coisa, mas eu posso. E mais do que eu posso, eu devo. Há pessoas envolvidas. Qual será a consequência para tantas pessoas de algo que pode me satisfazer, mas terá um custo muito maior para outros seres humanos? Então não devo. Então vamos pegar esse gancho, como a gente falou de ética, inteligência moral na era da inteligência artificial, e a gente está vivendo a era das fake news, assim, aquele conceito de pós-verdade, né? A gente já vive na mídia tradicional, que manipula as informações, a gente sabe disso, mas hoje a gente tem elementos de inteligência artificial, como, por exemplo, as deepfakes, né? Ou seja, você coloca a voz de uma pessoa que não está falando aquilo com a imagem de uma pessoa que não está falando aquilo. Essa campanha vai ter um monte. Essa campanha, então a gente viu isso em campanhas políticas. Como é que fica isso para a gente, enquanto indivíduo que está exposto a esse tipo de manipulação de conteúdo, de informação? Como é que fica também essa relação das empresas de mídia que estão ali, por exemplo, as de redes sociais, a responsabilidade que elas dizem que tentam proteger de certa maneira, banir conteúdos de certa maneira no momento esse que nós estamos vivendo. E como é que fica as campanhas políticas e os políticos? Qual o papel deles nisso tudo para não fomentar fake news ou para combater fake news independente de questões ideológicas? Jorge, você gosta de filme? Gosto. Tá, eu vou indicar para vocês um filme, vou indicar para o Jorge também, é um filme antigo. Eu acho que vocês vão ter aí um suadozinho, mas na internet, né, nas redes sociais, no mundo digital, acho que no YouTube vocês encontrariam esse filme. Eu vi esse filme na década de 90. Chama-se As Loucuras do Rei Jorge. Olha, As Loucuras do Rei Jorge. Está muito longe da minha realidade. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Das Loucuras do Rei Jorge. E o Rei Jorge é o rei, o rei que na Inglaterra, governava a Inglaterra durante a colonização dos Estados Unidos. O Rei Jorge, ele tinha um problema que depois descobriram que era um problema orgânico que afetava o sistema nervoso dele. E o Rei Jorge, ele passou por um período de crise desse problema. Veja, estamos falando do século XVIII, tá claro? A medicina não tinha o avanço que tem hoje. Toda essa análise que eu estou fazendo posterior, né, isso é um fato, o Rei Jorge tinha esse problema. E ele, afetado por essa doença, ele começava a tomar atitudes inesperadas, assim, impulsivas, atitudes instintivas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma loucura que está no filme, o Rei Jorge está lá ouvindo um concerto de um pianista e ele não está gostando. Um bom rei, escutaria até o fim,
não comentaria absolutamente nada. Ao final da apresentação do pianista, aplaudiria. E talvez lá nos aposentos dele, com a rainha, como ele falou assim, horrível isso, não gostei. Não, o rei Jorge, naquele momento, vai lá, empurra o pianista do piano e toca ele mesmo, a música, e mostra o pianista. Em outro momento, ele está na corte, junto com pessoas da corte, homens públicos da vida pública, e aparece uma outra mulher, muito, vamos chamar, apessoada, e ele olha para aquela mulher sensual, lá, ele agarra a mulher. Enfim, o rei toma uma série de atitudes alucinantes. Aí o Pitt, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, preocupadíssimo com o rei, fala, vamos levar o rei para um tratamento. E leva o rei para um psicólogo. Era um psicólogo da época que faziam tratamentos bem experimentais. Né? Aí eles chegam lá com o rei na madrugada, escondidos, tá? Entram lá, e aí o terapeuta olha para ele e fala, pois não, o rei está passando por isso, mas eu quero que você cuide do rei. O rei está louco. Por isso o título é Loucura do Rei Jorge. Aí os psicanalistas falam, eu vou chegar ao ponto que você falou, exatamente assim. Aonde repousa a loucura de um rei, se o rei tudo pode? Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, claro, em momentos diferentes, discutem. Se há a Deus o poder, há a Deus uma ética e uma moral? Na era da inteligência artificial e a profundidade que a gente tem de controlar as pessoas, de se impor sobre as pessoas, de manipular as pessoas, onde repousa a ética dessa inteligência? Onde repousa a moral, né? A ética no uso da inteligência e a moral dessa inteligência? Aí nós temos que colocar um ponto de interrogação e perguntar. Ela vai depender de quem a controla, de quem a usa e do sentido que vai dar a ela. Estamos diante de uma crise em que o ser humano tem diante de si um poder de criar falsas verdades, de propagar desejos obscuros, de ter manipulações de pessoas para consumo de coisas que sejam nocivas. E nós podemos ganhar muito com isso, ganhar muito com isso. Qual vai ser a atitude que nós vamos tomar? Então isso depende de quem? De quem está nela, na internet, de quem conhece o poder que ela tem, de controlar essa tecnologia com eficiência, o capaz de, e aí volto lá a Aristóteles, de respeitar ao outro, principalmente quando as consequências de nossas ações afetarão profundamente a vida de outras pessoas, e principalmente se afetaremos a vida de outras pessoas para o mal. Então a ética estará exatamente nesse ponto. Nós temos que conhecer cada vez mais os efeitos das coisas, para podermos saber que uso nós vamos fazer delas. Muito interessante. E a gente vê que as chamadas Big Techs, que são as gigantes que controlam tudo isso, que usam o discurso do discurso livre, usam o discurso da questão da democracia, mas há uma preocupação muito grande de ter certo controle sobre esses conteúdos, sobre esse tipo de coisa. O problema é como também, né? Como, porque como a internet ela tem uma configuração diferenciada, ela é uma rede. Ela não é um meio de comunicação de massa como a gente conhece, que tem um emissor só para milhões de pessoas. São milhões de pessoas falando com milhões de pessoas. Como é que você vai controlar tudo isso, né? Talvez uma maneira de você mitigar um pouco disso vem da educação. Exatamente. Vem do que nós estamos fazendo aqui, da nossa proposta, de forma muito tímida, né, de levar, de compartilhar com os nossos alunos o desenvolvimento desse pensamento crítico, que vai estabelecer uma visão sobre aquilo que eu estou recebendo de uma notícia, né, de uma publicação. Buscar confirmar, né? Conhecer melhor. O que, infelizmente, a maior parte da população brasileira não está preparada para isso, né? E aí, eu acredito que pode também ser programas de governo, sim, né? Para as escolas, para o ensino como um todo, de levar esse tema e ser debatido, conscientização, né? Porque é um problema coletivo e social muito grande, que a gente está sofrendo e que a gente vai sofrendo. Eu vou encerrar bem rapidinho, Jorge, com uma reflexão que eu queria deixar com vocês. A liberdade é quase sempre uma justificativa que a gente usa para tudo que a gente quer. E a liberdade é um princípio de valor moral que nós devemos ter em nossa mente. Sempre entendendo que a liberdade precisa ser definida.
Contudo, numa ação que a gente toma em relação a outra pessoa, a gente nunca pode deixar de ser ético o suficiente para entender que as pessoas têm o direito de ser livres, de fazer suas escolhas, que não são as nossas. As suas escolhas não são as minhas. Mas, objetivamente, a sua liberdade é a justificativa, é a validade da minha. Então, se nós somos uma sociedade de homens livres, cuja única coisa da qual a gente não pode abrir mão é a própria liberdade, nós temos que criar, de certa forma, em certo momento, um limite para que a liberdade não seja ameaçada por ela mesma. Porque, dando ao outro a liberdade, eu posso criar um momento em que a liberdade dê a si mesmo o direito de acabar com ela. Porque é uma escolha. Né? Então essa é a única escolha que nós não podemos ter. Isso seria um valor moral importante e um princípio de ação ética necessária. O uso da minha liberdade legitima a necessidade dela existir sempre. Por isso ela nunca é questionada. E isso deve ser algo que se mantém como uma possibilidade de todos e que ninguém jamais pode ter a liberdade de acabar. Com a liberdade do outro. Da liberdade do outro. Muito bom. E aí a questão do poder absoluto. Exatamente. Né? O rei tinha poder absoluto, né? E se o rei fica louco? E se o rei fica louco, né? E a rede social tem poder absoluto. E se ela fica louca? E se ela fica louca, entrando a inteligência artificial no meio disso tudo. E se a inteligência artificial fica maluca também, exatamente, com controle disso tudo. Eu gostei muito do papo, como também sempre. Gostei, é muito legal. Dá para falar mais uma meia hora, né? E eu acho que vale a pena a gente trazer essas reflexões para os nossos alunos dos diversos cursos que nos acompanham. Eu sou da área da Humanas. Né? Somos da área da Humanas. Mas você é mais tecnológico também. Eu sou um cara bastante super tecnológico. Conheço o trabalho do Jorge. O Jorge é um apaixonado por tecnologia. Sou bastante analítico. Eu comecei na informática, né? E às vezes a gente, dependendo da nossa visão de mundo, a gente olha para a área da filosofia, a área das humanas, e a gente olha, torce um pouco o nariz ali, mas o quanto está sendo cada vez mais relevante, cada vez mais importante. Só para finalizar, Gilson, eu vi um grande autor falando, Yuval Harari, numa palestra que ele deu, dizendo assim, que cada vez mais profissionais que entendam sobre ética, independente da sua área, vão ser importantes nas organizações, por uma questão assim, até na área de tecnologia da informação. Então, o engenheiro de software, ele tem que entender, vivenciar, experienciar muito a questão ética, porque ele vai programar um software que vai afetar, às vezes, a vida de milhões de pessoas. Então, será que esse algoritmo que eu estou programando, eu tenho que pensar nas consequências éticas disso tudo. Então eu acredito que esse debate que a gente está fazendo aqui, que está levando para os alunos, que tem que permear discussão do dia a dia, de todas as disciplinas, de todos os cursos, porque tem que ser uma preocupação, né? Eu nunca vou entender tudo sobre o assunto, mas será que isso que eu estou fazendo na minha prática profissional vai afetar as pessoas de maneira negativa? Então, só do fato da gente instigar essa reflexão, eu acho ela muito relevante. Encerrando e agradecendo muito essa conversa com você, que era muito importante, pensem sempre. A gente quer muito crescer. Calculo que cada um de vocês tem uma vontade muito grande de ir além, né? De desenvolver toda a sua potência, como diz Aristóteles, né? Ser potência. E há possibilidades para isso. Mas nós podemos e temos, e se tem vários mitos gregos que falam sobre isso, né? O poder de construir, como ser humano, coisas magníficas, incríveis, maravilhosas. Contudo, nós podemos produzir algo que seja letal para nós mesmos. Porque a gente pode não perceber a força que a gente tem e, em determinado momento, embriagado por essa força, seduzido na particularidade por tudo que ela nos dá, a gente destruir tudo aquilo que nos sustenta, que são as outras pessoas. São as outras pessoas. É necessário muito a existência do outro para que eu possa justificar o porquê eu existo. Então a ética está muito nisso e é importante preservar. Maravilha. Mestre, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Jorge. Fantástico. E essa força, que pode ser criada, pode ser a inteligência artificial. Exatamente. Que vem, né? Que já é uma força
humana que nós produzimos. Que nós produzimos, que pode se voltar contra a gente se a gente não for ético nas relações. Pessoal, muito obrigado aí por ter acompanhado nosso podcast, mais um. Espero que vocês tenham gostado desse tema e a gente se vê no próximo episódio. Abraço, pessoal. Abraço.